Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. Depois de muitas reclamações, protestos e ataques em redes sociais contra o governo Vinícius Clausen, nesta quinta-feira foi anunciado o pagamento do abono salarial para o pessoal da Secretaria Municipal de Educação. A informação foi divulgada em nota através da assessoria de comunicação. Segundo o documento, a equipe técnica do governo fez aí nas últimas semanas estudos, meios legais, buscou meios legais para conceder o abono pleiteado pelos profissionais da educação, É o que informa a prefeitura. Assim sendo, continua o documento, após diversos estudos e conversas com equipes técnicas de municípios e também do estado do Rio de Janeiro, foi encontrado um ponto de convergência que possibilita o pagamento do abono em caráter excepcional. A Prefeitura informa ainda que está sendo feito o cálculo do valor do abono a ser pago com responsabilidade fiscal e mantendo a jornada de reestruturação salarial de todas as categorias. Bom, essa é a nota técnica da Prefeitura, cheia de termo técnico, dizendo que vai fazer o que os professores já esperavam, professores e pessoal de apoio, que fosse feito e que, inclusive, já vinha sendo aplicado em diversos outros municípios, inclusive aqui perto da gente, Guapimirim, pagando abono com esse recurso do Fundeb. Esse comunicado foi divulgado também na página da Prefeitura, olha só, na rede social. E alguns professores, algumas pessoas aí do apoio, já começaram a alertar a Prefeitura que não é só anunciar que vai pagar abono, não. A Bernadette Duarte lembrou o seguinte: só espero que essa responsabilidade seja construída em cima da lei do Fundeb, que garante o repasse de 70% para o salário dos professores, o que nunca foi feito na sua gestão. A Cristina Rezende comentou: só espero que seja uma valorização real e não só um cala-boca, entre aspas, já que o repasse do Fundeb deve ser de 70% do valor total para essa finalidade. A Drica Formiga comentou ainda: só espero que valorizem a todos os funcionários da educação, apoio, agentes de creche, secretária, etc. E a Rosana Faria reforçou a questão, olha só, se o abono não for em cima dos 70% do Fundeb, com certeza iremos para a rua. O pessoal da educação que comentou aí, foram diversos outros comentários, está atento porque é o seguinte: sabe a história que gerou isso tudo? A Prefeitura vai comprar 7 milhões, falar de novo, se você não viu essa notícia ainda, 7 milhões em notebooks para emprestar para o pessoal da educação. É emprestar. Não é dar, não, brinde, não. Emprestar, se quebrou, o professor vai pagar o conserto do notebook. E nesse momento que as aulas já voltaram presencialmente. Então, eles não querem que, sobrou uma mixariazinha lá desse recurso, a gente divide lá como abono. E a Prefeitura informou o seguinte, que vai manter a compra do computador. Inclusive, tem denúncia, a Prefeitura disse que ainda não fechou nada, que não chegou à conclusão desse assunto, que a empresa que apresentou o melhor preço para vender esses notebooks aí para a Prefeitura é uma empresa de cosméticos lá em Minas Gerais. Empresa de cosméticos vendendo notebook agora, ou seja, ainda há muito o que se discutir nessa história. Atenção, você que utiliza as nascentes da cidade, saiu uma atualização, fazia um tempinho que não era atualizado, uma atualização da situação da água nesses locais. Está a relação, olha esse vermelhinho, onde está vermelhinho? Água imprópria. Não utilize. Estão impróprias Tijuca, Brama, Taumaturgo e detalhe, impróprio, Tijuca, 7 tanques, Brama, que é ali na Tenente Luiz Meireles, e Taumaturgo nunca saiu, uns 5 anos já imprópria. E detalhe, o último vermelhinho ali embaixo, a fonte lá do Vale do Paraíso, Alexandre Fleming, sem água. Ué, sem água, como assim, Prefeitura? Será que é igual a questão da fonte de Pimenteiras, que misteriosamente a água desaparece na parte da manhã? Mas está ali, sem água, Alexandre Fleming. E as que podem ser utilizadas, pelo menos até nova análise, Fonte Saúde na Tijuca, Fonte Perpétuo,
Fonte Judite, Fonte Amélia, Fonte Granja Guarani e Fonte Santa Ângela, além de mais duas ali, ó, Fonte Pimenteiras, quando tem água, né? E a Fonte Santa. Podem ser utilizadas, pelo menos, até que seja feita uma nova análise. Nesta quinta-feira é o Dia Nacional da Doação de Sangue, né? Uma data que busca enfatizar a importância desse ato, né? E como ele pode representar aí vidas salvas. Um pouco de tempo, alguns mililitros de sangue e uma ação que pode salvar vidas. O sangue doado nos hemocentros de todo o país é utilizado no tratamento de pessoas com doenças hematológicas ou câncer, quem passa por cirurgias de grande porte ou quem precisa nas emergências. O mês de novembro foi escolhido para lembrar da importância da doação, exatamente porque está bem perto de um período em que os estoques de sangue ficam mais baixos. Com as férias, as festas de fim de ano e a chegada do carnaval, esse tipo de ação se torna ainda mais importante. Esse hábito é porque o interesse mesmo é ajudar o próximo, isso é sempre muito importante, ainda mais agora já é final de ano. O sangue doado é separado em hemácias, plaquetas e plasma e pode, assim, beneficiar até 4 pessoas. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Antes da doação, é importante se alimentar, mas evitar alimentos gordurosos. O doador também precisa ter dormido pelo menos 6 horas na última noite e não ter bebido álcool nas últimas 12 horas. Homens podem doar até 4 vezes por ano, mulheres 3 vezes. Pessoas com febre, gripe, resfriado ou diarreia recente não podem doar até se sentirem melhor. Grávidas e mulheres no pós-parto também não. Quem tem tatuagem também não pode doar, certo? Errado! Nesse caso, se a última tatuagem foi feita há mais de um ano, você pode sim fazer sua doação. A técnica em enfermagem Luana sabe disso e defende a importância da doação de sangue. É tão importante para quem está precisando, igual para mim não vai fazer falta, mas para a pessoa que está lá no hospital, às vezes salva a vida dela. Com o Covid aumentou muito a demanda por sangue, né? É uma demanda bem dinâmica. O estoque a gente acompanha semanalmente e diariamente a gente faz essa avaliação do estoque estratégico. Lembrando que atualmente a doação de sangue aqui em Teresópolis deve ser feita no hemonúcleo do Hospital São José, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até meio-dia. O hemonúcleo da Várzea, que deveria ser entregue à população até o mês de julho, as reformas aí começaram em janeiro, ele só deve ser reaberto em dezembro. A Prefeitura alegou alguns problemas aí nos trâmites aí de fiscalização da Caixa, entre outros, e informa que nesse último mês do ano o hemonúcleo da Várzea será reaberto, porém não informou nenhuma data. Diário Comunidade, olha só, mais um bairro, né? Reclamando aí da situação precária do calçamento. E agora, as estradas entre Granja Florestal e Salaco. Os moradores denunciam que a cada dia tem mais buraco do que estrada, né? Quem mora no Salaco, Salaquinho, Granja Florestal e precisa passar por essas vias aí, ó, Michael Hooker, entre outras, se encontra essa problemática diariamente. E lembrando, falo sempre disso aqui, além de afetar diretamente essas comunidades, né, as pessoas que moram nessa região, afetar esses bairros aí, é um prejuízo também para o turismo. Por quê? Essas ruas aí, que vocês estão vendo totalmente danificadas, dão acesso à sede principal do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, ao núcleo Pedra da Tartaruga. Ou seja, o visitante vem lá do Rio de Janeiro, Niterói, vem de outras cidades, aí vai olhando as placas, coloca lá naquele aplicativo como chegar e se depara com essa precariedade toda. Ou seja, prejuízo para quem mora lá e também pode haver aí prejuízo para a visitação turística. Na edição anterior do boletim, mostramos aqui o interior do Dom Atacadista, estabelecimento que está abrindo 300 vagas de emprego no município e tem previsão de inauguração no dia 9. Porém, também estamos atendendo, voltando ao assunto, para atender aí as reclamações de moradores do entorno em relação a esse momento
de construção, de chegada de material ao estabelecimento comercial. Essas imagens, todas que você vai ver aí, foram enviadas aqui para a redação do Jornal Diário por diversos moradores da rua Ari Parreiras, que é aquela rua sem saída, lateral à avenida principal, que dá acesso aí ao depósito do Dom Atacadista. Eles reclamam de muitos caminhões, fechando inclusive acesso de prédio, acesso de residência, barulho até de madrugada. Essa história já foi parar até na delegacia de polícia, inclusive representante da obra, morador de prédio. Segundo eles, quase que diariamente é barulho até a madrugada, é de caminhão entrando, saindo, barulho dentro do galpão, além de poeira, fio arrebentado, né? Os caminhões de grande porte arrebentando o fio, entre outros problemas. Os moradores dizem também que já reclamaram com a prefeitura e que nada é feito. Nessa visita que fizemos aí na quarta-feira lá ao Dom Atacadista, buscamos um posicionamento da direção do empreendimento. Segundo o gerente regional do Dom Atacadista, eles estão sensíveis aos problemas e transtornos causados e garante que essa movimentação atípica é temporária e que vai diminuir depois que o mercado receber todas as mercadorias que precisa. O gerente informou ainda que em breve, assim que o espaço estiver abastecido, as entregas serão em bem menor volume e com horários agendados, evitando assim esse fluxo de caminhões nesse local. É o que a gente fala sempre, né? Logicamente, emprego, a gente precisa de emprego, a cidade é carente de emprego, mas falando não do empreendimento diretamente, mas do poder público municipal, antes de liberar qualquer tipo de desmatamento, de empreendimento, precisa analisar um pouquinho melhor o contexto, o entorno. A cidade cresceu bastante e cada vez mais esse olhar apurado para evitar aí tantas reclamações e prejuízos futuros é fundamental. Olha só que notícia legal divulgada pelo 30º Batalhão de Polícia Militar, né? Quando a gente pensa em casamento, tem uma noiva aí, você está vendo uma noiva, uma viatura aí do quartel, você imagina chegando em carruagem, aqueles carros antigos, porém, para essa noiva, que é a Cabo Castro, que é lotada na UPP do Alemão, o sonho é chegar no casamento de viatura. Ela é policial militar, Cabo Castro. É aqui de Teresópolis, porém está servindo na UPP do 16º BPM, no Alemão, lá no Rio de Janeiro. E ela sonhava chegar ao casamento de viatura. E o quartel aqui, né, para realizar esse sonho, essa ideia dela de prestigiar essa corporação que é bicentenária, atendeu, o comandante permitiu e cedeu uma das viaturas para fazer essa entrada triunfal, e o motorista da Cabo Castro foi o 1º Sargento Almeida. Ainda sobre a Polícia Militar, o assunto agora é pedido de ajuda. O sargento Paulo Andrade, mais conhecido como Paulinho, que por muitos anos atuou aí fortemente no enfrentamento a um problema que a gente vê hoje na cidade aí ocorrer sistematicamente, que é a questão dos motoqueiros fazendo o que querem na cidade. Na época do Paulinho era um pouco mais rígido aí esse controle, mas o Paulinho saiu da ativa porque ele foi vítima de um acidente de trânsito e perdeu uma das pernas. Aqui no centro da cidade, estava na sua motocicleta, veio um veículo, atingiu a moto do Paulinho e ele precisou utilizar uma prótese para tentar retomar a sua vida, reformou da PM, porém agora essa prótese, que é uma prótese muito cara, está apresentando problema. E agora o Paulinho, que já ajudou tanta gente, aliás, a gente tem informação de pessoas que reclamavam dessa rigidez do Paulinho no trânsito, mas depois que envelheceram, que colocaram a mão na cabeça e viram que estavam fazendo besteira, agradeceram a ele por ter permitido olhar de maneira diferente para a vida. Agora o Paulinho precisa da ajuda da população. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Bandeira. Uma rede de solidariedade vem se formando em prol de uma causa que busca garantir o direito de um ex-servidor público da área de segurança que, em cumprimento do dever, sofreu um grave acidente. Estamos falando do policial Paulinho, que neste acidente, infelizmente, teve a sua perna esquerda amputada. Mas o drama que o ex-policial enfrenta agora é fruto de um problema mecânico
da sua prótese, que é importada. Nas redes sociais, o policial produziu um vídeo para fazer um apelo. Oi, pessoal, eu estava sem Instagram e resolvi fazer um Instagram agora para que só através das redes sociais é que a gente consegue ajuda, é que a gente consegue ser ouvido. Quem me conhece sabe que eu sofri um acidente em 2014, tive uma prótese na época recomendada por uma ortopedia, dizendo que a prótese era muito boa. Eu passei 5 anos da minha vida lutando contra uma dor terrível, que não melhorava de jeito nenhum, em decorrência da primeira cirurgia que eu fiz, em emergência. E 5 anos da minha vida foi praticamente vegetando com dor, sem poder, sem ânimo de fazer nada. Depois desses 5 anos consegui fazer uma cirurgia, melhorei e por recomendação médica voltei a fazer exercício. Então durante esses 5 anos não fiz nada, a única coisa que fiz foi pouco andar. E essa prótese é uma prótese de bom rendimento, muitos dizem até que serve para fazer, na época a ortopedia me disse que eu podia fazer até corrida, começar a treinar em esteira para fazer corrida, mas nunca fiz porque não tinha um pé adequado também. Bom, enfim, agora a prótese deu problema, tem 7 anos de uso e ela deu um problema no joelho, ela não está funcionando da maneira que deveria funcionar. E eu vim aqui pedir ajuda de vocês, que eu sei que as redes sociais são fortes, esse Instagram é novo, então tem poucos amigos por aqui, mas eu peço a vocês que compartilhem. Essa perna veio lá da Finlândia, encomendada de lá, eu não tinha condições de comprar na época, comprei com a ajuda de amigos, se não fosse isso eu não tinha adquirido ela, mas comprei porque me disseram que era uma prótese que eu podia voltar a ter uma atividade praticamente normal. Eu ainda na época com 45 anos, então que eu podia ter uma atividade praticamente normal, que se quisesse até voltar a trabalhar. Enfim, só que a prótese começou a dar um problema agora, a ortopedia aqui de Teresópolis já mandou um e-mail para a Osso e eles disseram, esse joelho hoje está em média, o valor dele R$70 mil, só o joelho, é mecânico. E eles me mandam agora um e-mail dizendo que tem que fazer um reparo nele, que fique em torno, provavelmente em torno de 53 mil a 63 mil reais, quer dizer, o valor de um outro joelho novo. Então eu pagaria para eles mexerem no joelho, que tem 7 anos de uso. Então pessoal, me ajuda a compartilhar, talvez se chegue em alguém que possa me ajudar. O joelho é esse aqui, ó. Olha, a marca dele é Rio Kinner 3, tá vendo? Esse joelho aqui, ó, esse joelho não podia acabar assim. E o que acontece? Eu perdi a perna uma vez e agora é como se estivesse perdendo a perna de novo. Me ajuda aí, galera. Compartilha esse vídeo aí para ver se chega na Osso e eles tomam alguma medida mais justa. Pô, 53, 63 mil, isso não é justo. Isso não é justo, é o preço de um joelho. Entendeu? Então eu queria a ajuda de vocês aí para compartilhar, para ver se chega. Ou se chega em alguém, algum técnico, que de repente possa me ajudar, entendeu? A desmontar ele, a desmontar o joelho e tentar descobrir o que aconteceu. Preciso dessa força aí. Depois eu vou postar vídeo aqui para vocês aqui, mostrando o que eu faço na academia. Eu não faço nada demais. Eu uso mais meus braços. Eu uso mais meus braços do que as minhas pernas, entendeu? Eu uso a perna para caminhar, faço pouca coisa. Não tinha razão desse joelho estourar. Não tinha razão. Vocês perdoem aí, me perdoem. Eu estou muito emocionado, muito triste com isso. Mas eu peço a ajuda de vocês. Compartilhe isso aí, por favor. Obrigado, galera. Entramos em contato com a empresa que produz esse modelo de prótese, mas até o encerramento da nossa matéria não obtivemos respostas dos nossos questionamentos. Outro assunto que vem sendo bastante discutido em Teresópolis é a absurda instalação de uma torre de celular no bairro da Granja Guarani, em frente ao Mirante, o quiosque das lendas. E temos agora um desdobramento dessa história, felizmente, pelo menos nesse primeiro momento, né, já de forma positiva. O INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, notificou, visto que o quiosque é o patrimônio tombado, notificou a Prefeitura e 2 secretarias da Prefeitura e a empresa, determinando a retirada dessa torre no período de 15 dias. Repetindo, o mirante é tombado, ou seja,
Entre o que não pode ser modificado é a vista, né? Já que ele é um mirante, ele não pode ter a vista prejudicada, e ali a vista para a Serra dos Órgãos. Empresa, prefeitura que permitiu que fosse construída essa coisa horrorosa lá na Granja Guarani, e também 2 secretarias municipais. Quem tem mais informações sobre essa história é o nosso grande amigo, jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Bom, Marcelo, era de se esperar essa providência, né? Não faz sentido, para mim, eu me espantei, não tanto com a construção dessa torre em frente ao mirante, atrapalhando a visão, comprometendo a função do mirante. Nós temos um patrimônio do município, que é o mirante, além de ser um patrimônio histórico do estado, que tem a função de mirar as montanhas. Então você vai a esse sítio turístico de Teresópolis para olhar para as montanhas. Aí, em vez de ver as montanhas, vê antes disso uma torre de telefonia celular. Isso não faz sentido. Ou seja, o que me espantou foi a prefeitura liberar essa construção. Prova de que não tem nenhum critério, as pessoas não estão dando atenção ao que deve ser dado na prefeitura. Você não pode autorizar isso sem, não é só despachar um papel. Tem que fazer realmente o processo, ouvir as partes, ouvir o meio ambiente, ouvir a Secretaria de Cultura, ter essa noção de que ali é um bem tombado, pode interferir. Aliás, existe uma lei federal nesse sentido. Essas torres que são úteis, são necessárias, está chegando o 5G, nós vamos ter muito mais torres por aí. Então essas liberações de torre, elas precisam observar certas questões de impacto ambiental. Você não pode, só porque você tem um terreno e quer alugar para uma companhia que constrói torres e ganhar um dinheirinho ali todo mês, você não pode plantar uma torre dessa na frente da janela do seu vizinho. Né? Você tem que ter um terreno onde o impacto vai ser o menor possível. E ali, além do impacto para alguns vizinhos, teve ainda essa questão do impacto ao mirante, que tem a função de de atração turística, e é onde as pessoas vão justamente para contemplar as montanhas, contemplar as vistas que você consegue obter dali. Então, realmente, o que espanta é a prefeitura liberar isso. E foi bom que aconteceu assim, e é bom que essa empresa de Minas Gerais venha e derrube aquela torre e construa em outro lugar com a devida autorização da prefeitura, observando o que é necessário observar, porque nós vamos ter muito mais torres dessa por aí. Já dissemos, está chegando aí o 5G, nós estamos ampliando, há uma necessidade de mais torres Brasil afora, e certamente nós vamos ter muitas torres dessas plantadas cidade afora. E é preciso que a população entenda que ela tem direitos. Você pode reclamar sim. Não é porque o dono do seu vizinho tem um terreno que quer alugar para a telefonia, para colocar ali uma torre, que ele pode. Ele pode, desde que não atrapalhe o seu direito. Nós temos que reclamar, nós temos que apontar essas leis que a prefeitura deve observar antes de autorizar uma construção dessa. Bom que o INEPAC esteve atento, bom que o deputado Carlos Mink tomou a providência junto ao INEPAC para exigir essa providência imediata, e nós estamos aí em breve sem esse empecilho, sem esse trombolho em frente ao mirante da Granja Guarani, que já estava sendo conhecido como o mirante da Torre. Bom, era esperada essa providência a partir da matéria da denúncia publicada no Jornal Diário. A Ana Cristina, que é diretora-geral do INEPAC, tem forte relação com Teresópolis, acompanhou aqui a criação da Casa da Memória Arthur Dalmasso e acompanha essas nossas dificuldades com os nossos bem tombados do INEPAC. A própria Casa das Perri também leva grande preocupação ao INEPAC, embora seja um problema mais grave porque a sociedade deixou chegar naquele estado. No caso do mirante da Granja Guarani, embora o mirante esteja abandonado, ele tem recuperação e tem um processo já no estado de reconstrução dele e revitalização dele, mas se não se permitirem a torre, realmente complica a coisa. Então o deputado Carlos Mink, tomando conhecimento da matéria do jornal, encaminhou ao INEPAC, e o INEPAC tomou essa providência. Parece pouca coisa, mas o mirante da Granja Guarani é mais que um carramanchão, é mais que um mirante. Ele é o quiosque das lendas. Ele ali conta as lendas indígenas dentro de um bairro
que é dedicada à questão indígena. Daí todos os logradores da Granja Guarani remetem à cultura indígena, com alamedas com nomes indígenas, né? Então você tem essa importância grande dada ao Guarani do José de Alencar em Teresópolis. Então o bairro é mais do que um bairro qualquer, é um bairro tematizado na literatura brasileira. É um bairro que está no sopé da Serra dos Órgãos, que surge a partir da doação das terras altas dos Guinle para o governo federal construir o Parque Nacional da Serra dos Órgãos em Teresópolis. Então você tem um bairro que aparentemente é mais um bairro em Teresópolis, ele tem essa importância histórica para o município. E o quiosque das lendas remete ao romance Guarani, e só por isso já era para ter uma atenção muito maior da cidade e especialmente das autoridades com relação a esse bem histórico tombado pelo Estado e que está dentro do nosso município. Bom, o Vanderlei já apontou bem essa história, mas só um complemento, né? Nessa discussão toda houve quem comentasse o seguinte: o dono do terreno ele faz o que ele quiser, o terreno é dele. Não é assim que funciona, né? Ele não tem essa autonomia. Terreno não é um país particular onde ele faz o que ele bem entende, não tem a soberania dentro do terreno dele. Então há regras a serem respeitadas e essa é uma questão fundamental, né? Você coloca um trambolho gigante daquele que afeta diretamente todas as casas do entorno, ninguém é ouvido e ainda afeta um bem que é preservado aí pelo patrimônio, né? Tombado aí pela sua história. Logicamente necessita de restauração, há anos a gente fala disso, mas não é porque ainda não foram cumpridas as etapas previstas nesse sentido que a gente vai continuar permitindo que todo o entorno fique ainda pior. Bom, essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim, você vê também aqui na barrinha de notícias da Diário TV e ainda nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando sempre, você que está aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!